Graça e paz, meu irmão. Bom estarmos aqui nessa noite para prestar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nossos corações se enchem de alegria, porque o Senhor é bom e Ele permitiu estarmos aqui. Então eu convido você a estar fechando os seus olhos onde você está. Apague todos os seus pensamentos e concentre apenas no Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, nós te convidamos para estar no nosso meio, Santo Deus. Que nós possamos prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Que o Senhor receba as nossas orações, nossas ofertas. Receba as nossas vidas, Santo Deus, como sacrifício. E que também o Senhor fale conosco, Santo Deus. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz e receber a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Nós fomos resgatados um dia e nossas vidas foram transformadas. E isso é motivo para sermos canal de bênção por onde passarmos, transmitir a paz do Senhor e refletir a Cristo. O cântico que nós estaremos cantando fala isso. Que hoje, por sermos resgatados do nosso Senhor, hoje nós somos fonte de alegria, de paz e comunhão do nosso Cristo. Vamos cantar com grande alegria. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem
Glórias a Deus. E que essa glória se reflita nas nossas famílias, que nossas famílias sejam abençoadas e consagradas diariamente ao Senhor. Que a nossa família reflita a glória do nosso Deus e que o Senhor reine em nossas casas. Abençoada pelas mãos do Salvador, a nossa mesa, nossa dispensa, provida de tudo que é bom e vem do Senhor. Nunca falte para nós e para abençoar. Família bendita do Senhor, de todas as
eles clamam. Ouçam tua voz, e amem tua voz, e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior, e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são criança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por Ele clamo. E ouçam tua voz, e amem tua voz, e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior, e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andares, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são Boa noite, amada igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu coração, para a sua vida. Nós estamos felizes pela oportunidade de cultuar a Deus nesse domingo, um domingo tão especial, e a gente quer dar inicialmente os parabéns a todas as mães que hoje acompanham e cultuam a Deus conosco nesse momento. Se você está cultuando agora ou num outro momento, que a graça de Deus e a paz dele possa alcançar a sua vida nessa missão, nesse chamado de ser mãe, que o Senhor possa continuar capacitando
a sua vida por todo o tempo. Nós nos alegramos pela oportunidade de tê-lo conosco e que Deus continue cuidando da sua vida. Hoje nós falaremos nessa mensagem sobre família. E, em especial, nós falaremos sobre uma família bem-aventurada. É o título da nossa reflexão de hoje, uma família bem-aventurada. E o porquê de falar sobre esse tema, uma família bem-aventurada? A minha e a sua família são famílias bem-aventuradas? Eis a pergunta inicial para que a gente possa refletir. Se sua resposta for sim, é baseado em qual critério que você assim determina? Sim, a minha família é bem-aventurada. Se a sua resposta for não, de igual modo, qual é o critério que você utiliza para dizer que ela não é bem-aventurada? Há vários textos bíblicos que poderiam nos orientar para que a gente possa compreender esse ensino. Mas hoje a gente vai se concentrar em apenas um texto, é o Salmo 128. E nesse Salmo 128 a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, sobre uma família bem-aventurada. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia ou acessá-la, dependendo da plataforma que você estiver utilizando, para que assim a gente possa ler a palavra e ouvir dela aquilo que o Senhor Deus tem a nos instruir, a nos ensinar nessa noite. Salmo 128, nós temos 6 versículos nesse capítulo e nós leremos esses 6 versículos. A Bíblia diz assim, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar? Ó Deus, graças te damos, ó Pai, por se revelar através da Tua palavra, Deus. E pedimos, Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações, porque dependemos dela, Pai. Dependemos dela para caminhar, para prosseguir, para sermos orientados, Deus. Então, orienta-nos individualmente, mas também orienta-nos, Deus, de forma coletiva, Pai, para que juntos nós possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, você permaneça com ela aí para que a gente possa acompanhar e assim não perder nenhum detalhe. O Salmo 128, ele começa com a expressão bem-aventurado. Bom, pode ser que na sua versão, ao invés de estar escrito bem-aventurado, diga a sua versão bíblica, ao invés de estar escrito bem-aventurado, talvez você encontre abençoado ou talvez verdadeiramente feliz. Feliz também em algumas versões. Todas essas expressões nos apontam para o real significado dessa expressão. Porém, o que eu quero destacar hoje não é nem tanto o real significado, mas sim compreender a aplicação. Quer na sua Bíblia esteja escrito feliz, quer na sua Bíblia esteja escrito bem-aventurado, abençoado. Essa palavra, essa expressão, eu quero me ater aqui à maneira como nós aplicamos esse ensinamento para as nossas vidas, a maneira como a Bíblia nos orienta a assim aplicarmos esse ensinamento para as nossas vidas, o ensinamento de ser bem-aventurado. Ora, o que eu quero dizer com tudo isso? Bem-aventurado não diz inicialmente sobre como nós nos sentimos, mas bem-aventurado diz como Deus nos vê. Bem-aventurado diz respeito a como Deus nos enxerga. Eu vou repetir. Bem-aventurado não diz inicialmente sobre como nós nos sentimos. Eu estou me sentindo bem-aventurado. Não.
Bem-aventurado não começa inicialmente nos dizendo isso. Bem-aventurado nos aponta para a maneira como Deus nos enxerga, para a maneira como Deus estabelece os seus pensamentos a nosso respeito. Inicialmente, bem-aventurança nos aponta para os pensamentos de Deus a nosso respeito, e não para os nossos pensamentos e os nossos sentimentos acerca de nós mesmos. Veja como é que isso é importante. O Salmo 1, você pode voltar aí também, caso queira acompanhar, o Salmo 1 começa dizendo que bem-aventurado, é a mesma expressão aqui, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Antes, bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Salmo 1 e os primeiros versículos nos trazem esse ensinamento do bem-aventurado. Eu quero te fazer uma pergunta. Já houve algum dia na sua vida em que você teve dificuldade de ler a Bíblia? A ponto de não sentir esse prazer que o salmista descreve no Salmo 1, esse prazer pela palavra? Já houve algum dia em que você sentiu que não deveria estar lendo a Bíblia? Poxa, eu deveria estar fazendo outra coisa nesse momento. Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Bom, é bem provável que isso já tenha acontecido com você, já tenha acontecido comigo. E talvez você tenha pensado, ora, se eu estou me sentindo assim, eu não sou um bem-aventurado como o texto bíblico me descreve. Onde está aquele prazer na lei do Senhor? Nem de dia eu consigo, que dirá de noite, né? Já que o Salmo nos fala, né? Medita nela de dia e de noite. Se eu não estou sentindo esse prazer, é bem provável, então, que eu não seja uma pessoa bem-aventurada. E isso aponta para dois erros da nossa parte. Primeiro, que a gente se esquece de que o pecado, embora quando Cristo morreu na cruz, ele levou sobre si ali os nossos pecados, e a condenação do pecado já não tem mais poder sobre nós. Por isso nós somos justificados, já estamos justificados antes mesmo do juízo final, pela fé em Jesus Cristo. Então o pecado, o poder de morte do pecado já não tem mais esse poder sobre as nossas vidas, mas há uma influência do pecado ainda no mundo em que vivemos, nesse mundo caído que aguarda por redenção. Ora, o que isso nos aponta? Isso aponta para uma distorção na maneira como a gente vê as coisas. Agora vemos em parte, mas chegará um tempo em que veremos face a face, como Deus de fato é. Paulo nos ensina isso. Filhinhos, já somos filhos de Deus, mas ainda não nos revelamos assim, verdadeiramente como filhos de Deus, a plenitude de tudo isso. João nos ensina isso, para nos mostrar que os nossos sentimentos, a maneira como nós os expressamos, essa maneira ainda é distorcida pelo pecado. Por isso nós carecemos da graça de Deus para que, ao demonstrarmos sentimento, as emoções que temos, essas emoções elas sejam conforme a vontade do Pai. O primeiro erro que a gente comete é se esquecer disso. O segundo é nós limitarmos a ação de Deus às nossas percepções. O que eu quero dizer com isso? Ora, eu e você não vemos a Deus, não tocamos e nem sempre conseguimos compreendê-lo dentro da nossa lógica operacional aqui da nossa mente. Ainda assim, Deus nos concede o privilégio de crer nele. Ainda assim, Deus age. Deus está agindo a todos os instantes, mesmo quando a gente não consegue compreendê-lo. O que eu quero dizer com tudo isso é que antes de você se cobrar por não estar se sentindo bem-aventurado, lembre-se que Deus assim o considera quando nós cumprimos a vontade dele. Deus nos considera bem-aventurados porque ele descreve nas Escrituras que ao seguirmos os princípios que ele estabelece, nós assim somos bem-aventurados. Ainda que o mundo e ainda que outras coisas não digam isso para nós. Ora, veja como isso é libertador, isso é transformador para a nossa maneira de viver. Quantas vezes a gente pensa, Senhor, se eu tão somente soubesse o que o Senhor pensa a meu respeito, eu faria as coisas de outro jeito. O que o Senhor está pensando a meu respeito? Sabe o que Deus faz? Na sabedoria dele, ele se revela nas Escrituras. E as Escrituras mostram o que Deus pensa a nosso respeito.
Às vezes, quando a gente fala, Senhor, se eu soubesse o que o Senhor pensa a meu respeito, eu faria as coisas de forma diferente. No fundo, isso pode estar indicando que o que de fato a gente queria dizer é, Senhor, eu não quero simplesmente saber o que o Senhor pensa. Eu quero compreender a sua maneira de agir, eu quero te sentir a todos os instantes. Quero que o Senhor caiba na minha lógica operacional. Mas nós nos aproximamos inicialmente de Deus pela fé. E a gente continua a caminhada também pela fé. A fé que nos mostra, através das Escrituras, o que o Senhor pensa a nosso respeito. Lembre-se, meu querido irmão e minha querida irmã, eu e você somos bem-aventurados não porque nos sentimos assim, mas porque Deus diz que assim somos. E aqui entra a mágica de tudo, será que a gente pode usar essa palavra? Quando eu me lembro do que Deus pensa a meu respeito, então eu posso me alegrar verdadeiramente. Quando eu me lembro do que Deus pensa a meu respeito, quando eu tenho contato com a palavra, quando eu tenho contato com a revelação dele, então eu posso me alegrar verdadeiramente. Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim diz o Senhor. Olha o que a Bíblia nos diz também em 1 João, capítulo 3. Se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Se os pensamentos do nosso Deus e Criador são maiores do que os nossos pensamentos, se Ele é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas, eu me alegrarei nisso. Eu valorizarei mais o que Deus pensa. Aliás, faz até sentido nós valorizarmos aquele que é maior do que nós. Assim a gente é capaz de entender quando, lá em Atos capítulo 5, versículo 41, o texto descreve que os apóstolos eles saem felizes ali do Sinédrio, após terem sido humilhados. Mas eles são humilhados e eles saem felizes daquele momento, saem alegres daquele momento, porque eles se viram dignos de sofrerem por amor ao nome de Jesus Cristo. Parece contraditório, mas eu quero trazer nessa introdução essa lógica da bem-aventurança, porque ela vai nos ajudar a entender aqui o Salmo 128. A lógica da bem-aventurança funciona mais ou menos assim: você abre mão de buscar a sua própria vontade, ou o prazer em se sentir bem, e em vez disso você busca a verdade de Deus a nosso respeito. Tendo encontrado a verdade de Deus a nosso respeito, o Espírito Santo nos enche com a verdadeira alegria, com os sentimentos purificados. Abrindo mão de quem nós somos, buscando a vontade de Deus, Deus com a sua graça nos enche com a verdadeira alegria. É nessa lógica que opera a bem-aventurança. E aí a gente consegue entender quando Jesus descreve, lá em Mateus 5, bem-aventurados são os pobres de espírito. Mas como alguém pode ser pobre e ao mesmo tempo ser feliz, desprovido ali das necessidades básicas? Como Deus pode considerar alguém bem-aventurado? Como ele pode se considerar bem-aventurado aquele que chora, que é misericordioso, aqueles que são perseguidos por causa da justiça? Não tanto pelo quanto as pessoas se sentiam, mas principalmente acerca do que Deus pensava a respeito delas. Essa é a lógica da bem-aventurança. Bom, tendo dito isso, então agora a gente vai retornar para o restante do Salmo 128. Eu dei essa introdução na bem-aventurança, na verdade, né? Porque assim começa o Salmo. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda no seu caminho. Era importante a gente entender essa lógica da bem-aventurança. Tendo entendido isso, nós vamos perceber que no Salmo 128, que aqui nós temos a descrição de alguns princípios que se farão presentes na vida daqueles que são considerados por Deus bem-aventurados. O Salmo 128, assim como outros salmos, mas especialmente aqui o salmo que a gente vai se concentrar agora, ele descreve alguns princípios que nos mostram como Deus, nos mostram coisas que se fazem presentes
na vida daqueles que Deus considera como bem-aventurados. E é interessante notar que alguns desses princípios não são valorizados na nossa sociedade atual. Mas ainda que as vozes do mundo não nos aplaudam por isso, não aplaudam a sua família, a minha família, por buscarmos esses princípios que a palavra nos revela, ainda que isso não aconteça, nós recebemos o aplauso dos céus. Pois o nosso Criador assim enxerga, Ele assim considera. Vamos a esses princípios? O primeiro princípio que eu queria chamar a sua atenção, e você pode olhar a partir do versículo 1, é que Deus considera bem-aventurada a família que o teme. Deus considera bem-aventurada a família que o teme. Diz assim o versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ora, o que a gente pode chamar de temor ao Senhor? No hebraico, as palavras que a gente encontra para temor, elas têm uma variação de significado. A mesma palavra que descreve temor em um texto, num outro texto, ela traz outro significado. E a gente encontra ao longo do Antigo Testamento definições como reverência, espanto, preocupação, receio. Uma mesma palavra no hebraico trazendo esses diferentes significados dentro de diferentes contextos. Eu vou pegar aqui a definição do Dicionário da Sociedade Bíblica do Brasil, Dicionário Unger, e ele diz assim: temor é aquela disposição da mente que surge com a consciência de um perigo iminente. A consciência de que um perigo ele pode estar presente, ele pode estar se aproximando dependendo da minha atitude. Mas veja só, o temor que precisamos ter não é um temor que tem medo do castigo. Não tememos a Deus por termos medo do inferno. O inferno é uma realidade, sim. Mas o temor que Deus nos convida a ter é um temor em que nós, preocupados com a possibilidade de magoar o nosso Deus, com a possibilidade de deixá-lo triste com as nossas ações, nós evitamos alguns comportamentos. Veja como isso é significativo, porque se agimos com um temor pautado no amor, mesmo que o inferno não existisse, nós sabemos que ele existe porque Jesus mesmo fala, e outros textos bíblicos nos apontam isso, mas mesmo que o inferno não existisse, nós temeríamos a Deus pelo medo de magoá-lo. Esse é o temor com que devemos trabalhar aqui no Salmo 128. O receio de magoar a Deus deve frear alguma das nossas atitudes, frear alguns dos nossos pensamentos. Eu e você temos procurado nos afastar daquilo que desagrada a Deus, daquilo que pode magoá-lo. Em muitos casos, é importante nos lembrarmos que o que desagrada a Deus, agrada as pessoas ao nosso redor. Agrada até mesmo algumas pessoas da nossa família. Mas a gente precisa se lembrar que bem-aventurada é a família que considera primeiramente o que Deus pensa a seu respeito. De novo, retomando o tema da bem-aventurança, somos bem-aventurados quando inicialmente nós consideramos o que Deus pensa a nosso respeito. Então, ainda que ao nosso entorno, e até mesmo da boca de pessoas que tanto amamos, a gente ouça e a gente veja atitudes que nos magoam e que a gente sabe que também vai magoar a Deus, nós precisamos ser firmes e nos lembrar: Senhor, eu temo ao Senhor por amor. Eu sei que isso irá te magoar. Se eu for participante disso, então eu vou evitar. Como a gente pode desenvolver o temor a Deus? Dentre os ensinamentos bíblicos que nos ajudam a pensar acerca disso, a orientação que Paulo dá para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, é um bom ponto de partida. Lá, Paulo diz assim para Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 7, Timóteo, exercita-se a si mesmo na piedade. Piedade. A palavra usada por Paulo, no grego, é a palavra eusebeia, que traz a ideia de consciência da presença de Deus. Consciência da presença de Deus. É interessante porque Deus, ele é onipresente, ele se faz presente
E de certa forma eu e você não sabemos o que é estarmos abandonados, porque Deus se faz presente, Ele ocupa, né? Ele consegue, é um atributo dele se fazer presente em todos os locais, não estando limitado ao tempo ou ao espaço. Mas, ainda que Deus seja onipresente, isso não significa que nós sempre o sintamos. Isso não significa. E olha o que interessante que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, exercita-te na piedade. Exercita a sua mente, o seu corpo, tudo o que você é, para que você se conscientize de que Deus está presente. Olha como isso é significativo. Nós temos a tendência de pensar que Deus se faz mais presente aqui na nossa igreja local. E por pensarmos isso, a gente acaba tendo algumas atitudes aqui, não que essas atitudes sejam erradas, mas atitudes que a gente não consegue repetir em outros locais. No nosso trabalho, porque a gente pensa, aqui não tem ninguém me olhando, aqui não tem um pastor me vendo, aqui não tem o meu líder me observando, aqui não tem aquela irmã da igreja que começa a falar a meu respeito, ou me orienta dentro de algum erro, para que eu corrija. Aqui não tem, então eu posso fazer. Esse é um erro gigantesco, porque isso reflete que nós não estamos bem exercitados na piedade. Nós nos lembramos de que Deus se faz presente. E é a Ele a quem nós prestamos primeiramente o nosso louvor e a nossa adoração. É dele que a gente busca primeiramente a opinião. Uma boa maneira de nós desenvolvermos temor ao Senhor é nos exercitando a pensar, o Senhor está aqui. O Senhor está no meu trabalho, o Senhor está aqui enquanto eu estou vendo televisão, o Senhor está aqui enquanto eu estou assistindo esse jogo de futebol, enquanto eu estou jogando futebol, enquanto eu estou correndo, estou caminhando, o Senhor está aqui. Exercita-te. Se Paulo pede para Timóteo se exercitar, o que Paulo está nos mostrando é que a piedade não é uma prática natural do nosso coração. Então a gente tem que treinar, para que assim a gente consiga ter uma maior compreensão de que Deus se faz presente. E assim o temor a Ele seja algo cada vez mais perceptível em nossas vidas. O segundo princípio, Deus considera bem-aventurada a família que anda nos seus caminhos. Ainda no versículo 1 do Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Talvez a gente se pergunte, como é possível andar nos caminhos do Senhor? Conhecer a história de Deus nos ajuda a andarmos no caminho que Ele trilhou, que Ele abriu, para que a gente também pudesse trilhar. Eu e você não podemos nos esquecer que fazemos parte da história de Deus. Mais do que Deus fazer parte da nossa história, nós fazemos parte da história dele. Ora, o que isso significa? Isso significa que andar no caminho em que Deus nos apontou é uma maneira de dar continuidade na história que Deus já começou. Às vezes a gente pensa que tudo gira em torno da nossa história, da nossa vida. A questão é que Deus é criador de todas as coisas e nos deu a graça de ser participante daquilo que Ele está fazendo. Por isso a Bíblia nos chama de cooperadores. E futuramente seremos co-herdeiros. Se formos agora coparticipantes de tudo aquilo que Ele nos chamou a viver. A história é uma história contada por Deus, na qual Ele nos insere para que a gente continue. Não fomos nós que inventamos a roda. Nós continuamos o processo que Deus já iniciou. Afinal de contas, Ele está sempre agindo. Ou seja, isso nos ajuda a olhar para as Escrituras e ver, Senhor, o Senhor está agindo assim na história. E a história diz respeito ao Senhor dessa e dessa maneira. Então, assim eu quero andar. Muitas vezes a gente tentando forjar a nossa história, a nosso bel prazer, a gente se esquece de considerar que estamos caminhando na história de Deus. E, portanto, é nosso dever se alinhar a essa trajetória divina. E aí, quando a gente olha para as Escrituras, ao invés de nós dizermos, eu acho que deve ser assim, eu acho que o caminho é esse. Nosso dever é olhar para as Escrituras e ver como Jesus andou, o que Ele já fez.
E assim sairmos dessa subjetividade e irmos de forma objetiva naquilo que a Bíblia é bem objetiva. Afinal de contas, há muitas partes em que a Bíblia ela é extremamente objetiva e ela nos orienta a seguir esses princípios objetivos. Mas, muitas vezes, a gente, tentando falar uma coisa que, no final das contas, diz respeito mais aos nossos pecados aqui, a gente coloca um pingo de subjetividade nas Escrituras. E a gente pensa, eu acho que é assim, talvez seja assado. Jesus não estava querendo dizer isso mesmo, né? Quando, na verdade, ele é bem claro ao dizer, é assim. Porque só assim a gente permanece no caminho, na história que ele está fazendo. Há uma grande diferença em estarmos na história de forma conscientes e estarmos na história de forma inconsciente. A inconsciência pode nos levar a sermos ali cooperadores com as obras das trevas, embora Deus não deixe de agir. Mas Deus nos dá o privilégio de sermos cooperadores com as obras da luz durante a ação dele. Eu não estou dizendo aqui que ao olharmos para as Escrituras e vermos aquilo que de forma clara e objetiva Deus nos revela, que a gente sempre vai se deparar com respostas fáceis. Não temos escrito na Bíblia pandemia. Então, estamos procurando maneiras de agir, aprendendo a aprender. Mas Deus nos revela princípios. E Ele nos orienta, em Tiago, a pedirmos sabedoria. Não significa que encontraremos respostas fáceis e que nunca mais teremos dúvidas. Mas eu estou chamando aqui a nossa atenção para a nossa preguiça em obedecer a Deus. A preguiça de se atentar para os ensinos claros que Deus já revelou. O perdão, o amor, a paz, a obediência, a santificação, a cooperação. Coisas que Deus revela de forma clara. Seguindo esses princípios, a gente anda no caminho que Jesus abriu. Terceiro ensinamento, terceiro princípio aqui, Deus considera bem-aventurada a família que vive honestamente. A família que vive de forma honesta. De onde a gente pode tirar esse ensinamento a partir desse salmo? O versículo 2 nos fala que você comerá do fruto do seu trabalho. Comer do fruto do seu trabalho. Essa expressão aponta para a provisão que vem pelos meios divinos. Afinal de contas, Adão, antes de pecar, ele já trabalhava. É um erro dizermos que foi a partir do pecado que o trabalho nasceu. Não. A partir do pecado, em Gênesis 3, nós temos que, a forma de trabalho, ela seria modificada. Haveria ali uma dor maior, uma intensidade maior como consequência do pecado, justamente porque a criação, a terra também havia sido afetada pelo pecado. Então, a terra que florescia de forma muito mais tranquila, mediante aquilo que era plantada nela, a terra agora teria um pouco mais de dificuldade, seria alterado esse processo de frutificação, o que daria mais trabalho para Adão, o que daria mais trabalho para a humanidade. Então, o pecado não criou o trabalho. O pecado não tem esse poder. O trabalho já foi criado pelo próprio Deus para que assim, a gente pudesse cuidar da terra, cuidar da criação. Lembre-se, o trabalho é uma forma de nós cuidarmos da criação. Sendo o trabalho criado por Deus, quando a gente vê no texto aqui que você comerá do fruto do seu trabalho, o que o texto está nos apontando é que nós receberemos a provisão a partir do meio que Deus criou. O meio que Deus criou para nos abençoar, para abençoar a nossa família, abençoar as pessoas ao nosso redor. Bem-aventurada é a família que não se vale de meios desonestos, meios pelos quais Deus não deseja que sigamos, meios pelos quais Deus não criou. Comer do fruto do trabalho é uma honra de poder receber a provisão divina andando no caminho que Ele deseja que andemos. Bem-aventurada é a família que não se vale de sacrifícios desnecessários, desonestos, desleais,
para se sustentar. Afinal de contas, se nos valermos de meios desonestos para nos sustentarmos, nós mostramos que no final das contas o nosso coração ainda não pertence a Deus. Nós ainda temos um ídolo de estimação. A Deus, eu vou me valer dessa maneira porque vai que o Senhor resolve não me ajudar dessa vez. Eu sei que o Senhor me ajudou lá atrás, eu sei que o Senhor me sustentou e tem me sustentado desde lá de trás, mesmo quando eu não trabalhava de forma remunerada. Talvez a gente pense isso. Mas vai que agora, Senhor, vai que agora o Senhor resolve não me ajudar. Isso aponta para um ídolo no nosso coração. Isso aponta para uma não entrega completa ao nosso Deus, de forma a dependermos do cuidado dele. Comer do fruto do trabalho significa dizer que Deus, eu digo para mim, para os outros e para o Senhor, Senhor, o Senhor me dará o necessário. Não significa aquela falsa idealização de que o trabalho o tempo inteiro será repleto de prazer. E que se você não encontrar um prazer, se você não encontrar 100% de prazer no 100% do tempo que você passa no trabalho, então você não está no trabalho certo. Ora, essa é uma fantasia da qual a gente não pode cair. Justamente porque a queda nos mostra que o trabalho ele tem um aspecto árduo, desafiador. Mas significa, comer do fruto do trabalho, significa que a provisão necessária virá, porque Deus sustenta aqueles que confiam nele. Deus sustenta aqueles que confiam nele. Jesus nos convida a pôr isso em xeque, olhando para a criação. E aí lá em Mateus 6, ele fala para os discípulos, dá uma olhada no lírio do campo, dá uma olhada nos pássaros, consegue ver que eles não plantam, eles não tecem, mas ainda assim o Pai cuida deles. E será que Ele não vai cuidar de nós? Será que Ele não vai cuidar de nós? O trabalho nos mostra o meio honesto pelo qual aponta o Senhor, é o meio pelo qual Ele deseja que a gente caminhe, que a gente trilhe. Bem-aventurado, Deus considera bem-aventurado a família que vive dessa maneira. E veja bem que, novamente, essa bem-aventurança nem sempre será aplaudida pelo mundo. E muitos dirão, você está passando esse aperto porque você é honesto. Se você não fosse honesto, com certeza você não estaria passando esse aperto. Não dá para esperar esse aplauso do mundo. Mas esperaremos o aplauso do nosso Senhor. Quando que Ele abriu para que a gente trilhasse. Se é o trabalho, se são os meios honestos, que assim a gente trilhe. Quarto princípio. Todas as coisas cooperam para o bem da família que é bem-aventurada. Todas as coisas cooperam para o bem da família que é bem-aventurada. Veja comigo, ainda no versículo 2. Será feliz e tudo irá bem com você. A parte B do versículo, será feliz e tudo irá bem com você. Ora, o que a gente pode chamar de tudo ir bem? Né? O que traz essa expressão, tudo irá bem com você? Responder essa pergunta passa por compreendermos o que aos olhos de Deus é considerado bem. Porque se nós olharmos para esse texto e fizermos uma aplicação direta, uma interpretação direta, a gente corre o risco de fazer uma interpretação totalmente incorreta aqui. Porque se a gente pensa que bem é sempre estar com saúde, estruturado financeiramente, de ter ali tudo aquilo que você deseja, ora, se essa é a sua concepção de bem, e é muitas vezes a concepção de bem empregada pelo mundo, então a gente tem que tomar cuidado, porque não é essa a compreensão de bem que Deus nos mostra. Um texto que nos mostra e nos ajuda a compreender melhor a compreensão de bem na ótica divina se encontra em Romanos capítulo 8, versos 28 a 29. Lá diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem, na ótica divina,
é nos fazer a imagem do Filho, Jesus Cristo. Para que Cristo, ele seja, então, o primogênito dentre muitos irmãos, aquele que era o unigênito, pela graça, então, ele morre na cruz, se entrega. Ele passa agora a ser o primogênito dentre muitos irmãos. Irmãos, os que abraçam a Cristo pela fé. Bem, na ótica divina, é fazer com que as coisas estejam convergindo para que a gente se pareça mais com Jesus Cristo. Ora, se o bem na visão de Deus é fazer com que as coisas caminhem para que a gente se pareça mais com Cristo, porque Cristo é a imagem do Deus invisível, e então em Cristo a imagem outrora degenerada e degradada lá no Éden, Gênesis capítulo 3, ela é restaurada, por isso o caminho é Cristo. Se o bem é nos parecermos mais com Cristo, certamente haverá dores nesse processo. Haverá sofrimento. Aliás, a caminhada do discipulado, ela parte do princípio de que haverá morte. Sim, morte. Morte do nosso eu. Ora, aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz diariamente. Negue-se a si mesmo e siga-me. Toma a sua cruz. Tomar a cruz. Cruz era um instrumento de morte naquele contexto. Um instrumento de morte. Tome o seu instrumento de morte diariamente. Negue-se a si mesmo e siga-me. Isso pressupõe, sim, a dor. Isso pressupõe desafios. Isso também pressupõe uma alegria no espírito. O transformar, o regozijar, apesar das circunstâncias. Precisamos ver o bem na ótica divina. Quando o salmista aqui nos mostra, tudo irá bem. Novamente, a perspectiva da bem-aventurança precisa entrar em nossa mente. Tudo irá bem pela ótica divina acerca do que ele pensa a nosso respeito. Há dias que talvez, estando sozinhos, a gente pensa, Senhor, não estou entendendo o bem que o Senhor está fazendo. Não estou entendendo como isso está me moldando mais a imagem de Jesus Cristo. Mas olhando para as Escrituras e vendo se o comportamento que estamos tendo é o comportamento que as Escrituras nos revelam, a gente pode confiar de que mesmo não sendo aplaudido pelo mundo, mesmo sendo taxado como quadrado pelas outras pessoas, mesmo não sentindo isso em nosso coração, poderemos ver que Deus considera que esse é um bem para a nossa vida, porque as Escrituras assim nos mostram. O bem que nos faz parecer cada vez mais com Cristo. Busque esse bem para a sua família, esse bem, para que todos na sua casa, eles possam se parecer mais com Cristo, e que juntos a gente possa representar a Cristo cada vez mais, naquelas partes em que eu tenho dificuldade, que você tem dificuldade, pedir ajuda uns aos outros, para que, olha, eu preciso ser moldado nessa parte, porque essa parte é nítida, que eu ainda não me pareço mais com Cristo. Mas não se esqueça, meu querido irmão e irmã, há coisas que nós vamos aprender no processo. Estamos em construção, estamos no processo. Talvez você pense, eu já sei de tudo que eu preciso para me parecer mais com Jesus. Ora, certamente você não sabe. Porque na caminhada a gente vai descobrindo coisas que a gente não sabia. O interessante é que muitas vezes Deus usa a própria igreja, Ele usa as pessoas para nos mostrar coisas que antes estavam obscuras na nossa visão. O bem é se parecer mais com Jesus Cristo. O texto segue e nos mostra mais uma bem-aventurança. Mostra que bem-aventurada é a família que preza pela fidelidade e pela unidade. Aqui o salmista descreve uma situação no versículo 3. Ele começa falando sobre a esposa. No interior da sua casa, a esposa será como uma videira frutífera. Depois ele passa para os filhos e diz que os filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. O uso da videira aqui faz menção à abundância na qual a videira trazia, tendo ali o fruto da vide, algo tão estimado naquele contexto, algo que inclusive trazia muita alegria. Mas essa alegria, ela tinha um respaldo na fidelidade. Na fidelidade aqui da esposa, no caso, para com a sua família.
E na abundância, como o fruto da videira, tinha para trazer não apenas o sustento para as pessoas, mas a alegria para as ocasiões em que elas se encontravam. Por isso o vinho naquela ocasião tão estimado nas festas, trazendo ali a alegria para aquele momento. Pois ao redor daquela mesa havia unidade. Havia unidade, havia provisão. Provisão que apontava para a fidelidade de Deus, que não deixava faltar nada para o seu povo. E o texto diz sobre os filhos, eles serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Rebentos dando aí a ideia da amplitude, da abundância, mas trazendo para o aspecto da unidade, porque o texto fala que eles estarão ao redor da mesa. A aplicação para esse texto, para os nossos dias, nos traz a ideia da importância de buscar a unidade e a fidelidade dentro dos nossos lares. Porque, obviamente, nem toda família aqui é composta por filhos e muitos filhos, nem toda família aqui é composta talvez por uma esposa. Mas quando a gente olha esse versículo 3 e vê os princípios aplicados por detrás, da esposa que se parece com uma videira frutífera, dos filhos que se parecem como rebentos da oliveira, apontando para a fidelidade, a abundância e unidade, são princípios que a gente deve buscar, porque Deus considera bem-aventurada a família que preza pela unidade, preza pela fidelidade nas suas relações, tanto de marido e mulher, quanto de pais para com filhos, ou quanto daqueles que estão ao seu redor. Sermos fiéis àqueles que estão ao nosso redor, aqueles que Deus confiou para cuidarmos. E como eu sou fiel às pessoas ao meu redor, nós somos fiéis, dando o nosso melhor para essas pessoas, servindo essas pessoas como Deus pede para que sirvamos. Porque se nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, que dirá a nós, que somos seus discípulos. Quando servimos ao nosso próximo, nós somos fiéis a Deus e automaticamente fiéis a Ele. Quando preservamos a unidade, e preservar a unidade é algo que dá trabalho. Não é fácil preservar a unidade. Não é fácil trazer ali a união, em meio a conflitos existentes, conflitos não resolvidos. Mas Deus, Ele anseia para que a gente se reúna ao redor da mesa, que a gente cresça, mas que a gente se reúna ao redor da mesa. Infelizmente, nós enquanto igreja, e especialmente nós evangélicos, a gente carrega a grande fama de, assim como a oliveira, termos muitos rebentos, muitos brotos, mas a gente não se reúne ao redor da mesa. E a gente deixa de se reunir ao redor da mesa, gerando conflitos entre denominações, conflito entre as pessoas de outras igrejas. A gente não se reúne ao redor da mesa, muitas vezes por princípios que não são basilares. E a gente acaba se contradizendo, se afastando por coisas que deveriam, na verdade, não dizer tudo ao nosso respeito. Ao invés de olharmos para aquilo que temos em comum, a gente tende a olhar para os defeitos. Fazemos isso na igreja, fazemos isso na nossa família, nós temos a tendência de fazer isso. Preserve a unidade, preserve a fidelidade. Deus considera bem-aventurado quem faz isso. Por fim, o texto nos aponta no versículo 5. Diz assim, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. A vida que Deus nos dá, e bem-aventurada é a família que Deus dá dias de vida. Eu sei que isso parece estranho de pensar, mas é claro que é bem-aventurado uma família que tem dias de vida, e obviamente esses dias dizem respeito às pessoas individualmente que vão envelhecendo e estão ali vivas, compartilhando as suas experiências. Talvez você já tenha ouvido de pessoas, especialmente idosos, que podem chegar e falar, ora, viver é bom, mas
quando você começa a ficar doente, sabe? É bom viver, é bom envelhecer, mas é bom envelhecer com saúde. É claro que é bom envelhecer com saúde, de forma alguma. Eu pregaria aqui que Deus não se agrada disso. Mas a gente vive uma vida real e não uma vida ideal. Vivendo uma vida real, nós sabemos de pessoas, de contextos em que mesmo para aqueles que cuidam muito bem da saúde, eles podem ser acometidos com alguma enfermidade. E isso mudar a forma dele de viver. A questão é que Deus é o autor e sustentador da vida. Ele é quem tira, Ele é quem dá. Enquanto temos vida, aos olhos de Deus nós somos bem-aventurados. Porque aos olhos de Deus nós estamos sendo participantes da missão dEle. Aos olhos de Deus, nós estamos dando as boas obras, fazendo as boas obras que Ele pediu para que fizéssemos, trilhando as boas obras na qual Ele pediu para que a gente trilhasse, enquanto temos vida. Meu querido irmão, idoso, de todo o coração eu quero falar isso pautado no que a palavra nos diz. Ainda que enfermidades possam ter acometido a sua vida, lembre-se, aos olhos de Deus você é bem-aventurado. E quanto nós carecemos, nós que temos muito menos experiências que vocês, quanto nós carecemos daquilo que Deus fala através da sua vida. Porque Deus te considera bem-aventurado. Ainda que seu corpo não responda como respondia antes. Ainda que a sua mente não responda como ela respondia antes. E ainda que o mundo, ele faça de tudo para que a gente veja o envelhecimento como uma coisa ruim. Lembre-se, aos olhos de Deus, ver os dias passando e poder envelhecer na presença dEle, isso é uma bênção. Isso é uma bênção. O livro de Ageu nos traz um ensinamento maravilhoso. Quando eles estão chegando ali e veem a situação do novo templo de Jerusalém, os idosos, os mais velhos, eles começam a chorar, porque na mente deles, eles se lembravam de como era o antigo templo de Jerusalém. E o ensinamento que a gente tem ali em Ageu, e Esdras também nos mostra sobre esse relato, é que na atitude dos idosos naquele contexto, eles acabaram influenciando outros que ali estavam. Porque a tristeza deles gerou, de certa forma, uma certa tristeza nos que estavam ao redor deles. Ainda que o templo fosse diferente daquele templo inicial, eles deveriam se alegrar. Porque aqueles que estavam chegando agora aprenderiam com a experiência dos mais velhos. Aprenderiam com a experiência dos mais velhos. A família que tem anciãos na vida, as igrejas que têm anciãos, pessoas mais velhas que nos ensinam, nós somos abençoados por isso. Porque a experiência que Deus confere a vocês nos ajuda a prosseguir. E nós que estamos no processo de envelhecimento, vejamos isso como uma dádiva. E nos lembremos de que enquanto temos vida, não temos o direito de tirá-la. Porque Deus é quem sustenta, Deus é quem dá, Deus é quem tira. Ainda que estejamos em desafio, com dificuldade, enquanto vivermos, enquanto Deus aqui nos permitir, há um propósito nisso. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Prosperidade dentro dessa vida que Deus concede. Somos prósperos pelo simples fato de estarmos alinhados dentro da vontade de Deus. Paz seja sobre Israel. Paz seja sobre Israel. Eu termino com essa fala aqui do salmista, que a paz, o shalom de Deus, a maneira como Deus deseja que as coisas fossem orientadas, ela possa repousar sobre os lares. Deus é o Criador. Por isso Ele pede para que a gente trilhe esses caminhos, porque quando a gente trilha esses caminhos, a paz, a reorientação a orientação que Ele inicialmente gostaria que exercêssemos, que vivêssemos, essa orientação será cada vez mais experimentada, até que aguardemos, a plenitude quando estivermos com Ele. E aí sim, a paz será sobre Israel nesse contexto, mas a paz será sobre
todos os filhos de Deus, nos orientando pelos princípios, nos lembrando de que a bem-aventurança, ela começa quando inicialmente olhamos para aquilo que Deus diz a nosso respeito. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, graças te damos, Pai, porque aos teus olhos somos bem-aventurados. Obrigado, Pai, porque graças ao que Cristo fez, nós, além de sermos bem-aventurados, temos a oportunidade de termos vida contigo. Pai, muito obrigado por isso. Pai, se o nosso coração nos condenar, nos faça, Pai, confiar em Ti. Se ao entorno, Deus, não tivermos ali falas, Pai, que nos recordem daquilo que o Senhor diz a nosso respeito, ó Pai, nos leve, Pai, a pessoas ou a ensinamentos que refresquem a nossa mente com aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Pai. Ó Deus, dá às nossas famílias, Deus, um coração, Pai, que preza pela santidade, que preza, Deus, pelo temor a Ti, Pai, que preza pela piedade, a consciência constante de que o Senhor se faz presente, Deus. Então traz isso para os nossos lares, Deus. Traz isso, Pai, para que não sejamos, Pai, um lar, Deus, que compartilha, Pai, compartilha morte, violência. Ó Deus, nos lares, Pai, onde não há paz, Deus, que a paz é que o salmista desejou para Israel, Pai, essa reorientação, Deus, que o Senhor deseja dar, Pai, ela possa se fazer presente nesses lares, Deus, porque cremos que essa paz, ela vem do Teu Santo Espírito, Pai, e por isso a gente clama a Ti, Pai, traz paz aos lares, Deus, traz harmonia, Deus, traz unidade, traz fidelidade, Deus, traz discernimento, Deus. Traz a nós como igreja, Pibel, Pai. Traz a nós como igreja do Senhor, Pai. Espalhada por todo o mundo, Deus. Traz, Deus, ao Teu povo escolhido, Pai. Traz, Senhor. E que a Tua graça, Pai, a Tua graça, ela continue a nos acompanhar, Deus. Que o Senhor continue trabalhando essa mensagem em nossos corações, Deus. Que pela Tua graça a gente possa aplicá-la em nossas vidas, Pai. Tudo isso nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, a você que participa conosco, que cultua a Deus conosco, onde quer que você esteja, que a graça de Deus possa abençoar a sua vida e a paz dele repouse sobre o seu coração. Amém? Boa noite. Nossa herança, nossa descendência.
tesouro.